Ebenezer, e aqui estamos nós, sábado sim, diretamente daqui da Terra da Misericórdia, que é o terreno, o local, o Jardim de Salomão, como a gente chama, fazendo o programa Histórias de Vida em Cristo. E neste programa nós partilhamos, digamos, a nossa vida, o percurso da nossa vida nas trevas, no mundo, e como é que essa transição ocorre quando nós encontramos a luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, que nos transforma, que nos lava com seu sangue e que nos dá um novo percurso. Então, mais uma vez, estamos aqui hoje para trazer a si um testemunho impactante, portanto, presta muita atenção, ok? Se tens algum bloqueio nos ouvidos, então chacoalha os teus ouvidos para ouvir muito bem. Os teus olhos têm que estar bem vidrados aí no teu visor, aí na tua tela, no teu computador, porque hoje temos um super testemunho. Portanto, fica atento. Hoje vamos receber uma irmã daqui da igreja que tem uma história de vida impressionante. Ela chama-se Emi Kuna. Emi Kuna, como é que estás? E um olá para os teus espectadores. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de poder dividir a minha história. E boa tarde aos telespectadores. Muito bem, então hoje, mais uma vez, queria também deixar aqui a ressalva que a gente sabe, o alerta. Você pode entrar em contato conosco. Entra no chat do Facebook, entra no chat do YouTube. Você deixa a sua pergunta para a Emi, a pergunta para a produção, a pergunta para a igreja, o que você quiser colocar ou sobre este testemunho, ou sobre a igreja, dúvidas, qualquer coisa, você entra em contato, põe a sua pergunta, mas também, para além das redes sociais, você pode contactar conosco a partir do nosso e-mail, que volto a dizer que é info@ministeriodivinaesperança.org. Portanto, manda as tuas perguntas, manda as tuas questões, as tuas curiosidades, sugestões, opiniões, portanto, interaja connosco. Emi, Emi, esse é um nome muito interessante, porque Emi, a gente diz em inglês, mas é Ami, não é em português. Portanto, Ami, fica aí uma nota, é A-M-Y. Acredito que a produção já deve estar a tirar o nome no rodapé, na nota no GC. Eu ouvi a sua história na igreja, que foi uma história impactante. É o segundo testemunho, se não estou em erro, que deste, portanto, significa que em tão pouco tempo, 2 testemunhos, quando a gente testemunha é porque realmente é a forma mais inquestionável de nós prestarmos um louvor a Deus, um agradecimento e um reconhecimento por tudo que Deus fez conosco. Então, eu gostaria de ouvir de si, assim em linhas muito gerais, fazeres um relato. Como é que foi a tua vida antes de encontrares a Jesus? E antes de encontrar Jesus na Divina Esperança, como é que a sua vida foi, as cambalhotas, os percursos difíceis, as aflições, e depois o outro lado, que é, digamos, o momento da bênção, o momento, digamos, do impacto da luz de Cristo na tua vida, tá bem? Deixa o teu tempo à vontade, tá bem? Obrigada pela graça que eu tenho para poder dividir a minha história, a história de uma mudança muito grande que Deus fez na minha vida. Para ter ideia, pastor, eu nasci na Zâmbia, sou irmã mais velha de 4 irmãs. Os meus pais se encontraram na Zâmbia e depois cresci no Congo, República Democrática. O sofrimento começa já na infância. Por quê? Porque eu tinha problemas de saúde que não se explicava, mas esses problemas, enquanto eu pudesse estudar, os meus pais não ficaram muito preocupados. Mas depois de algum tempo, houve uma reviravolta terrível, que comecei a ir com os meus pais aos curandeiros. Nós, às vezes, íamos à noite. Já tomei banho num dos afluentes. Mas isso na Zâmbia ou Congo? No Congo. No Congo. Congo, Brazzaville, Kinshasa. Congo, Kinshasa. Para ter ideia, aquele rio tem muitos afluentes e é um rio que corre muito. Então, já tomei banho à noite, já houve rituais. Um dos rituais é que o curandeiro cortou-me assim na barriga, saiu uma cobrinha. Isso tudo para tentar resolver o problema de saúde, porque eu tinha uma dor no lado direito. Mas também havia problemas dentro da família.
Então, uma das vezes, o meu pai aparece com comportamento um pouco estranho. Então, eu passei a ser inimiga dele. Ele já não olhava para mim como filha, mas sim uma adversária. Então, ele tomou uma atitude que a mim me ofendeu muito. Então, eu cresci com uma revolta. Como era menor, eu dependia 100% dele, da minha mãe. A minha mãe, simplesmente, ela não podia estar contra o esposo. Então, era uma guerra que essa guerra levou até a minha adolescência. Mas nisso também continuávamos a ir a curandeiros. Por quê? Porque o próprio desenvolvimento estudantil não era bom, tínhamos complicações na família que não se explicava o que acontecia. Então, visitamos muitos curandeiros depois de vir para Moçambique. E chegou uma época que eu disse, não, tenho que mudar de vida. Quem sabe casando. Aos 18 anos eu decido, fico grávida, eu vou casar, experimento o primeiro lar, não deu certo. Em 90 eu me separo, já com uma filha, minha filha ia fazer 2 anos, comecei outra vez. Deixa lá, aquela revolta ainda existia, porque eu não podia contar com ninguém. Então eu me sentia sozinha, então criei uma muralha de proteção e eu fiquei uma pessoa muito agressiva, muito impaciente, muito defensiva toda hora. Então experimento uma segunda relação. Quem sabe dessa vez dá certo. Só que eu descubro no meio que o senhor era casado. Isso não deu certo. Eu disse não, casado, a mulher dele começou a fazer confusão. Então isso deu-me um alerta que havia um outro problema mais grave, que era o problema sentimental que eu tinha. Que não é possível tentar um primeiro relacionamento não dar certo e o segundo, já estava em barulho, comecei a frequentar os curandeiros sozinha. Para ter ideia, pastor, eu não falava xangana, mas tive que aprender para poder dialogar com os curandeiros da parte do sul. Depois cansamos de estar curandeiros do sul, começamos a ir para o norte. E ali já era português, andamos em vários caminhos, mas já no percurso, nós víamos onde nós íamos, às vezes eu acompanhada da minha mãe, às vezes com as minhas irmãs, onde nós íamos, tínhamos a certeza que tudo que nos pediam nós dávamos. Tudo, cabrito. Eles diziam que o teu problema é muito grave, não é problema de galinha, é de cabrito. Já tomei muitos banhos. Por um pouco parecia que estava a resolver, depois piorava. Piorava porque, pela graça de Deus, falo francês, inglês e o pouco de experiência que eu tinha, não conseguia emprego. Não, problemas financeiros, sentimental, então já não falo. Foi quando, ao andar lá para 93, começaram a vir as igrejas evangélicas, conheci uma igreja evangélica. Então, ali foi um alívio, né? Uma nova história, uma nova realidade. Então foi a mudança 180 graus, mas continuei a ser aquela mesma pessoa radical, aquela mesma pessoa revoltada, aquela mesma pessoa agressiva, com uma proteção demasiado. Então, isso fez com que mesmo o meu percurso na igreja evangélica tivesse sucessos, sim, mas o problema era o caráter e aquele ressentimento que eu tinha da infância. Aquela revolta com os meus pais, aquele ressentimento principalmente com o meu próprio pai. Então, isso não podia deixar com que a obra de Deus se cumprisse completamente na minha vida. E também, por causa dessa agressividade, eu sentia que houve um bocadinho de medo dos homens de Deus em ter que me enfrentar e dizer que, olha, Amy, tu tens que mudar essa tua maneira de ser. Então, deixaram. E eu me senti uma pessoa que podia fazer o que eu queria, servia, mas do meu jeito. Tem que me respeitar, eu faço o que eu quero e acabou. Os problemas espirituais, eles aparentavam estar
quietinhos, adormecidos. Por quê? Porque eu acredito que Satanás aproveitava esses momentos. Ela não está revoltada, eu vou ficar quieto no meu canto. Então, essas dificuldades continuavam, mesmo eu estando numa igreja evangélica. E, passando um tempo, eu vi que não, acho que o problema sou eu, algo errado há comigo e eu tenho que resolver. Não é a igreja, não são as outras pessoas. Eu tive que encarar o problema e dizer que sou eu o problema. Eu tenho que arranjar uma solução, tenho que resolver, tenho que arranjar uma saída. Foi ali onde que eu vim parar a Divina Esperança. Interessante, interessante. Agora, uma coisa curiosa que a Amy estava aqui a dizer e que me remeteu ao livro do nosso apóstolo, do nosso pai, do nosso líder espiritual. Portanto, eu vou aproveitar agora. Nós normalmente temos uma rubrica que chamamos sugestão de leitura. O livro que está à venda aqui na Divina Esperança, do nosso líder, chama-se Lições e Revelações do Apóstolo Lourenço Luís Fol. E na página 85, digamos a revelação número 9, diz que deixe Deus libertá-lo ou libertá-la para que você viva a verdadeira vida de Deus. Cristianismo sem libertação, vinda de Deus, não é cristianismo. Quer dizer, ligando o que a Amy estava aqui a dizer, podemos estar a servir, podemos estar num ministério, estarmos numa igreja, mas se a libertação, atenção que o nosso líder fala da libertação vinda de Deus. Portanto, há uma libertação que é uma libertação prometida pelos homens, mas há uma libertação que é a libertação genuína, que vem de Deus. Então, quando há essa libertação, ela que nos permite viver a verdadeira vida de Deus, quer dizer, aquela que é do nosso próprio destino espiritual. É interessante, Amy, mas então chega a Divina Esperança, e quando chega a Divina Esperança, qual é que foi a sua primeira impressão? Como é que ocorre esse encontro aqui na Divina Esperança? Pode desenvolver um pouco isto? Por causa dessas perguntas que eu sempre tinha na minha cabeça, eu sabia que o Deus que abriu o Mar Vermelho era o mesmo Deus que me era apresentado, é o mesmo Deus na Bíblia, é o mesmo Deus de ontem, hoje e será sempre. Mas havia sempre, por que certas coisas não se encaixavam? Eu comecei a ter um rolo financeiro, comecei a ter contas atrasadas sem explicação, trabalhava muito, dava muito de mim, mas não havia aquele desenvolvimento que eu queria. Então, em conversas com uma colega, ela me diz que, sabes, Amy, eu fui a uma igreja, gostei. Então, eu lhe pergunto onde é que é Divina Esperança. De salientar que, durante muito tempo, nós tínhamos medo de ouvir aquilo que se ouvia falar. Não pode ir porque está cheio de satânicos e coisas dessas. Então fazia com que nós tivéssemos, eu principalmente, tivesse um pouco de cuidado de tomar passos além daquilo que eu estava habituado, além daquele normal que nós estamos habituados. Mas eu comecei a ver que não, eu tinha um problema e eu tinha que resolver esse problema, eu tinha que enfrentar esse problema. E a colega me diz, e eu disse, sexta-feira vamos juntas. Aconteceu uma briga entre nós as duas sem explicação. Durante aquela semana. A mesma colega que queria trazer a mesma colega que devia me trazer. Então nós não nos falávamos direito. Então isso fez com que eu disse, não, é agora que eu he de ir, porque Deus está-me a chamar e eu é que preciso, eu vou. Entrei no carro, vim, perdi-me. Natural, tem acontecido muito. Perdi-me. Mas eu depois parei o carro, eu fiz uma oração e disse, meu Deus, se não é para que eu vá para esse lugar, o Senhor não vai permitir com que eu chegue. Mas se for, o Senhor vai me mostrar. Por incrível que pareça, eu tomei a direção, cheguei, parei nas bombas, perguntei o senhor, o guarda disse, não senhora, a senhora só pode continuar por essa estrada e vais ver lá, porque eu tenho visto muita gente a vir daquela direção. Foi quando eu venho, e no minuto que eu vejo, onde eu parei, eu disse, mas deixa eu perguntar nessa obra, talvez o senhor que está aí possa me indicar. Foi quando o guarda me indica, disse que não, a senhora já chegou.
esse foi um alívio que eu senti na hora. Eu me senti muito bem. Entrei, a primeira impressão era novidade, nunca tinha estado cá. Por coincidência, vi algumas pessoas que eu conhecia, mas a maneira de orar, falar com Deus, a manifestação do poder de Deus era um fenômeno novo, eu nunca tinha visto. E eu sempre olhava para o lado, parecia alguém perdido, mas as obreiras me receberam, colocaram no lugar para eu sentar e eu sentei. Essa sexta-feira fui para casa com sensação de alívio. Quer dizer, quando nós temos muitas perguntas, muita pressão, muita coisa na nossa cabeça, sempre vem, não temos paz. Então, esse dia eu tive a minha paz. Recuperei uma paz, tive uma paz que eu não tinha antes. E na sexta-feira seguinte eu vi. Cheguei cedo, sentei-me, começou o culto desde o início, observei. Foi quando, quase ao fim, o pai pergunta se podia falar comigo. Foi localizada profeticamente? Fui localizada profeticamente. Eu tinha duas opções. Primeiro, porque eu tinha uma posição na igreja evangélica que eu podia me esconder. E eu disse, não, chega. Chega de fazer de contas. Com Deus nós não podemos ter duas faces. Ou aceitamos ajuda ou não. Eu fui. Ele profetizou 3 coisas que eram verdadeiras. A primeira é que eu trabalhava muito, mas não tinha nada. Isso era verdade. Eu trabalhava muito, o que eu tinha eram contas atrasadas, eram muitas dívidas e não tinha nada para apresentar. O segundo problema era porque eu usava óculos de vista. Para ter ideia, eu não conseguia ver de longe. Tinha que pôr óculos. Ele disse que não, os óculos era só uma artimanha de Satanás para me pôr cega depois de algum tempo. Interessante. O terceiro, ele perguntou onde é que está teu marido. Eu disse, não tenho. Ele disse, pois é, na vossa família tem um mal que não deixa com que ninguém case. E eu disse que era verdade, porque já tinha experiências eu mesma, já tinha até casado oficialmente, me separei e também eu acabava de perder um cunhado sem explicação, os meus irmãos até de parte de pai. Nem todos estão bem sentimentalmente, então isso era verdade. Então dessas profecias não havia mentira. Eu me vi que não adiantava aquela prepotência, não adiantava aquele orgulho, não adiantava aquela barreira de proteção que eu criei, porque eu era vulnerável ao sofrimento. Foi quando eu tomei a decisão, eu disse, não, tenho que enfrentar esses problemas, eu tenho que resolver esses problemas, eu tenho que encarar os meus problemas e resolver eles. Foi quando já comecei a fazer as correntes. O primeiro testemunho vem, que na minha organização simplesmente chegaram para mim e disseram houve uma reestruturação e na reestruturação minha posição foi abolida e me chamaram e disseram que lamentamos, mas a sua posição não existe, por isso o seu contrato não vai ser renovado. O normal era eu desesperar, me espernear, chorar, entrar em epilepsia, como diz o pai, mas algo me indicou, disse que não. Relaxa. Eu só disse, Senhor, eu te dou graças. A única coisa que eu fiz foi como Josafá fez. Foi ao templo, apresentou a afronta ao Senhor. E o que eu fiz? Cheguei, apresentei a afronta ao homem de Deus e relaxei. E por milagre Deus abençoou. O contrato foi renovado. Amém. Isso foi contra tudo e todos e foi surpreendente. Surpreendente é a palavra da Emi para, digamos, chegarmos ao primeiro intervalo e na segunda parte, certamente, conforme vê, ela vai descrever, digamos, esta parte da luz de Cristo. Começa com a renovação de um contrato em que ela achava de que estava tudo perdido. E a palavra de Deus diz que não vos preocupeis com coisa alguma, antes entreguei
todas as vossas petições a Deus, unicamente a Deus, e ação de graças. Foi justamente o que ela fez perante uma situação de controvérsia, perante uma situação de adversidade. Ela pura e simplesmente colocou uma fé cada vez maior em Deus. E Deus, para isso, Ele tem uma resposta que é um galardão muito especial. Então, mais um pouquinho, pisca só um pouco os teus olhos. Daqui a pouco nós vamos para a segunda parte do programa Histórias de Vida em Cristo, a partir da Ebenezer TV, que é o projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança, aí na tua casa. Daqui a pouco nós estamos de volta, Ebenezer, e até já, Ebenezer. Ebenezer quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esta é uma palavra-chave que a Igreja Ministério Divina Esperança tem usado para dar um tributo, agradecer constantemente a misericórdia e o favor de Deus nas nossas vidas. Eu chamo-me Pastor Venâncio Molhano, da Igreja Ministério Divina Esperança, que está sob a liderança do apóstolo Lourenço Luís Fol. A Igreja Ministério Divina Esperança tem um programa que se chama Histórias de Vida em Cristo, que passa todos os sábados às 16 horas, a partir do seu canal de YouTube, que é Ebenezer TV Livestream, conforme tu vês aí na sua tela, e também a partir da página do Facebook, que é Ministério Divina Esperança. Estes programas são conteúdos que são produzidos a partir do projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança, que é a Ebenezer TV. Eu uso este canal, esta oportunidade, para convidar a si, internauta, para convidar a si, telespectador, para convidar a si, irmão em Cristo, para que te conectes ao programa Histórias de Vida em Cristo, onde vais acompanhar como é que almas que estavam nas trevas são convertidas e transportadas para a luz maravilhosa de Cristo. Como é que pessoas estavam destronadas, estavam todas elas quebradas, destruídas, e elas são convertidas pela palavra da salvação para sair e no encontro com Cristo são transformadas de forma extraordinária e muito profunda. Portanto, eu digo, esteja ligado com os teus 2 olhos presos na tela, todos os sábados às 16 horas, em direto, a partir das redes sociais da Ebenezer TV, diretamente para a sua casa. E eu espero por ti no próximo sábado, às 16 horas, para o programa Histórias de Vida em Cristo. Ebenezer, Ebenezer e Shalom. Até sempre. E assim nós estamos aqui de volta para a sua tela, para o seu visor, para o seu computador, com o programa Histórias de Vida em Cristo, a partir da Terra da Misericórdia, por via da Ebenezer TV, que é o projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança. Olha,
Antes de mais, eu gostava só de cumprimentar, como temos feito sempre, as mensagens que têm entrado, que são várias mensagens que têm entrado aqui, dialogando, interagindo conosco. O Phil de Linda, tem sido uma pessoa muito, mas muito regular. Um abraço, obrigado pela tua mensagem, tanto aqui encorajando a nossa convidada especial de hoje a continuar firme na fé de Deus. A Clécy Martins também. Há tantas outras mensagens, mas eu li essas duas porque eram as mais antigas. Agradecemos imenso e encorajamos que continuem a mandar as vossas mensagens, continuem a escrever para nós, que isso vai nos fortalecer e nos encorajar. E, voltando aqui, Amy estava a dizer que realmente começa uma fase interessante da sua vida, a renovação do seu contrato, portanto, mas é um aspecto importante que eu acho que provavelmente algumas pessoas sejam curiosas. Quando disse que usava óculos, não é? Sim. Que foi uma das profecias. Portanto, uma das profecias do pai é que trabalhavas demasiado e não tinhas retorno. Yeah. Mas penso que essa parte já mais ou menos abordaste. Falou da outra questão, que era acerca dos teus óculos, que não era um problema visual real, mas era manipulado pelo mundo das trevas. E depois tinha falado do terceiro aspecto, que é a terceira profecia, que tinha a ver com a tua vida sentimental, né? A tua vida familiar. Portanto, em relação aos óculos, eu acho que há curiosidade em saber. Estás sem óculos, estás certamente claro, com a divisão ótima, não é? Sim, algo estranho acontecia. De facto, eu fui até a médica aqui em Maputo. Ela me disse que não, a senhora está bem. Mas eu não conseguia ver. Por exemplo, os postos à distância, eu não conseguia ver. Tinha dificuldade em conduzir à noite. Mas, depois daquela profecia, eu, de facto, consigo ver. Não é? A única coisa que a médica disse, bem, por causa da idade, é normal que a nossa visão perca algumas qualidades na leitura. Mas, a distância era um fenômeno muito estranho. Então, depois daquela oração, de facto, não precisei mais de usar os óculos. Okay. Porque o normal, por exemplo, para quem usa óculos, se não põe os óculos durante o dia, é normal chegar ao fim do dia com uma dor de cabeça. Não, a dor de cabeça pode ter de outras coisas, mas não de vista. Interessante, interessante. Então, aqui temos um testemunho, primeiro, da restauração da vida profissional. Portanto, há certas cargas de trabalho, o nosso pai tem dito isso, há certas cargas e também um pouco bíblico, porque a palavra de Deus diz que o ímpio é que foi feito para trabalhar demais e amontoar, depois de ter amontoado, passar tudo o que amontoou para os justos. Portanto, não pode ser o justo, não pode ser o crente a ter que trabalhar demais como se fosse o ímpio. Então, houve a restauração profissional. Estava a falar agora de um testemunho de cura, portanto, a restauração da sua visão, mas há um aspecto também da sua vida familiar, da sua vida social, que também há um testemunho especial sobre isso. A parte familiar, para ter ideia, quem frequenta curandeiros ou casas onde há adivinhas, o normal é haver confusão na família. Porque é o fulano, porque é o cicrano, porque o espírito, quem sabe? O teu pai sabe. É verdade que o meu pai sabia de algumas coisas. Por não saber, por não conhecer a Deus como nós conhecíamos, é normal que os nossos avós frequentaram sítios e fizeram pactos. Mas a culpa sobre ele caía muito porque qualquer um dizia que o vosso pai sabe. Então, aquilo criava um clima muito desagradável, além daquilo que eu própria já tinha. Então, é um clima de desconfiança. Você desconfiar do teu irmão, aquele desconfiar de um do outro. Então, isso na Divina Esperança foi a maior alegria que eu consegui. Por quê? Porque durante os cultos, as ministrações, cada dia que passa, nós aprendemos uma coisa, sempre temos uma novidade. E o testemunho recente, além do outro profissional que eu vou ainda dar, foi a reconciliação comigo mesmo. Por quê? Porque durante muito tempo eu até pensei que já perdoei, mas eu não quero mistura. Né? Fica lá, eu fico cá. Já perdoei, tratava muito bem,
Se perguntasse a ele havia de jurar que não, essa menina é a filha que a mim me trata muito bem. Mas eu tinha esse ressentimento dentro de mim. Eu tinha esse sentimento de as nossas vidas estão estragadas, papá sabe, não ajuda, não ajuda a resolver o nosso problema. Isso piorava a minha revolta. Então foi quando, num dos cultos, o apóstolo pregou sobre a necessidade de nós perdoarmos e não isolar as pessoas. Muitos até podem... O que me fez dar esse testemunho é que eu descobri que o perigo que muitas outras pessoas podem estar a passar, pensar que já perdoei, mas eu não quero misturas. Isso é mau. Nós chegamos a isolar os nossos familiares, nós isolamos os nossos pais, nós isolamos as pessoas que devíamos ter perto, por causa de disse-me disse, por causa de sentimentos que não vão nos levar a lado nenhum. Esse dia, porque eu manifestava muito, eu estranhei, mas por que eu tenho passado muito mal? E sempre há aquela tendência de fazer um exame, mas o que há de errado? Mas eu comecei a ver que não. Se fosse para santos, Jesus não teria morrido. Morreu para pecadores, mas o que é que alimenta esse mal na minha vida? Depois daquela pregação, descobri que não. O mal era alimentado pelo sentimento que eu tinha dentro de mim. Um sentimento que eu pensei que não existia. E ele estava sendo nutrido por aquele sentimento. Foi quando eu disse, meu Deus, olha o mal que aparentemente nós até temos a cultura de que eu ajudo, eu faço tudo, eu faço a minha parte. Mas o importante, eu estava a impedir as bênçãos de Deus na minha vida, porque quem sofre mais no ressentimento é a pessoa que tem o ressentimento. Isso impede muita coisa, impede a nossa oração de chegar a Deus, impede, às vezes, a manifestação completa de Deus na nossa vida. Essa libertação foi a maravilha. Amém. Foi a maravilha porque bastou eu fazer aquela oração e disse, meu Deus, me perdoa por eu ter tido esse sentimento dentro de mim. Saí do culto, procurei pelo meu pai, liguei, falamos, conversamos, muito bem. Sabe que aquele mal tinha já até influenciado até as minhas filhas para não ter uma relação com o avô. Isso foi mal. Mas nesse dia, a relação com as netas foi uma conversa maravilhosa. Foi bem, eu me senti bem. E uma semana depois ele foi-se. Então, além de eu ter sentido que Deus me deu condições para eu cuidar dele financeiramente, cuidar do bem-estar dele financeiro, alimentação, casa e tudo, eu me senti que não, libertei a alma dele também. Amém. Eu me senti livre. Eu não sei como é que havia de encarar o velório se eu tivesse aquele ressentimento. Então, o facto, isso é que me faz, tem que dividir, porque há muitos, temos esse sentimento. Exatamente. Às vezes nós ignoramos, pensamos que os pecados são aqueles grandes, prostituição, roubo, mas não há pecado nem pecadinho. Tudo é pecado. Quem mata e você que tem ressentimento, vamos todos para o inferno. Isso é muito interessante. Então, muito interessante. Eu me senti liberta. Sabe, pastor? Eu me senti nova. Amém. Olha, irmã Amy, está a falar de uma coisa muito, muito interessante que vou aproveitar também a partilhar aqui com os nossos telespectadores, os nossos internautas. Há um ensinamento que o pai deu no capítulo específico que fala do amor cristão, que ele diz que o amor é o único e exclusivo. Eu gostei dessa expressão. Ele diz que é o único e exclusivo caminho rumo à misericórdia e favor de Deus. Quer dizer, para nós termos o favor de Deus, para termos a misericórdia de Deus, se não houver amor em nós, é como se houvesse uma barreira para que essa misericórdia nos atinja. E ele ainda diz mais, o tempo que se tem numa igreja, a sua antiguidade ao servir, não contam. Importa para Deus a atitude de crente e a pureza de coração. Então, o que a irmã Amy está a falar,
quando ele libertou o seu coração, quando ele limpou o seu coração de todas as impurezas, a misericórdia de Deus se completou, não só para si, é que foi para si, para a família, para o seu pai e para todos aqueles que estavam à sua volta. E esta aqui é a grande beleza do amor de Deus, né? Sim, essa foi, porque acho que até os meus familiares podem testemunhar isso, foi a primeira vez que nós estávamos juntos, sem aquele medo, cuidado com aquele, cuidado com isso. Exatamente. Né? Então, essa foi uma libertação também, não ter medo. O feiticeiro sempre vai existir. Exatamente. Mas que não seja o problema para nós. É. E nesse intervalo também eu tinha feito um curso no passado, e esse curso, uma parte eu tive que investir para meu desenvolvimento profissional, e sempre tinha, não sonho, mas era desejo de fazer parte de uma unidade, que é algo que eu gostava de fazer. Então, sempre, nunca houve saída, nunca houve oportunidade para eu entrar nesse departamento. Como o pai sempre disse, que Deus vai abrir, ainda que não haja lugar, Deus vai criar o lugar para promover ou engrandecer o seu nome na vida daquele que crê. Nessas ministrações eu disse, eu creio. Então apareceu a oportunidade. Primeiro porque o primeiro exame, quando eu fiz o último que eu devia fazer, já para ter o nível de oficial, chumbei. Tive 39%. Meu Deus, com a idade que eu tenho, com as turbulências, eu queria porque queria. Então, continuei na fé. Propósito, altar. Foi quando a segunda vez eu concorri. Fiz o exame, enviei, e ao mesmo tempo concorri para o posto. O normal é passar por processo de entrevista, a entrevista está todo mundo, muitos candidatos, todo mundo na expectativa, tem um problema grave de desemprego. Então, todo mundo se prepara para uma entrevista como deve se preparar. O risco era muito grande de eu também não conseguir, porque tem pessoas novas que querem estudar, que querem oportunidade profissional. Mas Deus fez com que esses caminhos todos fossem cortados direto para a oferta do posto. Amém. Fiz os exames médicos, graças a Deus consegui, passei e fui oferecido ao posto. Amém. À mesma época, quando os resultados do exame vêm, passei o exame que era Amém. a dificuldade. Amém. Então, eu não digo que foi uma promoção, foi um salto. Foi um salto. Foi Deus me tirou do lugar e pôs outro lugar. Só para partilhar, agora está-me a vir aqui ao coração uma expressão que o pai do nosso pai, que é o profeta T.P. Joshua, ele tem uma oração que para mim foi muito poderosa, que tem orientado muito a minha vida, que é mais ou menos isso que aconteceu com a nossa irmã Amy, que ele disse assim: God will make a way where there's no way. Quer dizer, Deus vai fazer caminho onde não há caminho, né? Então é interessante esta parte, quer dizer, é de glória em glória, não é, irmã Amy? Pelo que está a contar, é passar de glória em glória. Glória em glória. É que eu fiquei pasma, porque foi surpresa. Até, inclusive, acho que tenho colegas que estão surpresos com o que aconteceu comigo. Deus mostrou-me que havia muito mais do que aquele medo que eu tinha. Hoje sou uma Amy menos revoltada. Eu tenho colegas que dizem: Amy, o teu normal era levantar a mesa aqui, mas foste muito calma. Já não se apercebe disso, Já né? não me apercebo. O meu normal era qualquer coisa, partia para a defesa. É verdade. Logo já estava. Como costuma-se dizer no mundo, não levava desaforo para casa, não é? E esta é uma coisa curiosa. A Amy esteve a falar, e fala muito bem, quando fala da sua reconciliação com o seu pai, que ele vai. Uma coisa curiosa.
há momentos em que nós podemos perder um parente, mas quando nós sabemos que é uma perda que acontece num ambiente divino, num ambiente em que a presença de Deus, às vezes podemos perder um parente e não tiramos lágrimas. E quem está no mundo olhar para nós e pensar que somos insensíveis, tal e qual aconteceu com Davi. Davi, enquanto a criança estava doente, Davi chorava, não comia, jejuava, mas quando a criança morreu, Davi alegrou-se. E todos olhavam para ele, mas como é que tu te alegras agora que o teu filho morreu? Quer dizer, nós temos situações em que perdemos alguém e nós sabemos que essa pessoa perdeu a vida no melhor momento espiritual da sua vida. E quando houve reconciliação, quando a luz do Evangelho chegou, quando o Espírito de Deus esteve presente. Então aí podemos perder a vida. Aquilo que Paulo dizia. O apóstolo Paulo dizia, para mim morrer é lucro. Também é um ganho. Mas viver também é um lucro. Quer dizer, quando você está em Deus, a morte ou a vida não é isso que determina as lágrimas ou não. O mais importante é a comunhão com Deus. Olha, aproveito agora também, só para não dizer que estamos a passar à margem, provavelmente os nossos internautas, os nossos telespectadores devem estar a ouvir sons assim de crianças louvando, cantando. Hoje é dia 1 de junho, aproveitamos a partir do programa Histórias de Vida em Cristo, mandar felicitações a todas as nossas crianças, um beijinho para todas elas, abraços muito quentes, muito fofos para todas as crianças e dizer aos pais que conduzam, eduquem, guiem, orientem os vossos filhos na palavra de Deus. Esta é a educação básica mais importante da vida. Depois a escola, a ciência, a técnica pode vir, mas o substrato, a base, a fundação deve ser a orientação, a educação dos nossos filhos na palavra de Deus. Esta é a mensagem que eu deixo para os pais, deixo para nossos irmãos, nossos tios e para a nação moçambicana e para o mundo. Educar os nossos filhos na palavra de Deus. Olha, então eu queria também agora aproveitar este momento em deixar-te com os 2 minutos especiais. Aquela câmara que está ali é a sua câmara também direcionada só para si, para uma mensagem direta para quem está em casa. Provavelmente é uma pessoa que já passou situações ou iguais ou piores, deve estar desesperado, não deve estar a ver saída. Qual é a mensagem especial? Agora está acontecendo uma coisa interessante, estou a ver os sinais do céu, cair alguns pingos aqui. Isso significa que o testemunho de hoje, de fato, abriu os céus e os pingos estão caindo. Muito interessante. Mas tens aqui a câmara para dar uma palavra mediante toda a experiência, todas as bênçãos que Deus colocou em si, digamos, a libertação que Deus fez de uma forma espetacular e milagrosa. Qual é a palavra que tens, uma palavra especial para quem está lá em casa assistir o programa? Para os nossos telespectadores, simpatizantes, eu tenho 3 coisas a dizer. A primeira, quem sofre é você. Quem está a passar mal, quem precisa de ajuda, és tu. Não vale a pena escutar, ouvir, falar de coisas que nunca esteve. Porque é isto, porque é satânico, porque é assado cozido. É melhor procurar ajuda por quem está a sofrer de facto. Quem fica entre 4 paredes a chorar, és tu. Toma um passo de fé, procura ajuda enquanto se pode achar. Deus está de braços abertos. Eu não digo que venha para ser crente da Divina Esperança, não. Procura Cristo, porque Ele está de braços abertos para te ajudar, para te resolver os problemas. O segundo ponto é que nós temos o hábito de acusar as outras pessoas. Porque eu sofro por causa do meu tio, porque eu sofro por causa do meu pai, porque eu sofro por causa do fulano, da minha irmã. Não, você sofre por sua causa, porque não queres resolver os teus problemas. As adversidades nós vamos ter sempre na vida. Cristo próprio disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Procura resolver os seus problemas sem culpar as outras pessoas. Enfrenta o problema. O terceiro conselho que eu dou não é só ser um frequentador de igreja. Tens que ser
participante do corpo de Cristo. Amém. Participante, que é entender os ensinamentos, se entregar a Deus 100%. Não adianta ter um pé aqui dentro, outro pé no mundo, não vale a pena. É um conselho que eu dou, porque eu já tentei ser, entre parênteses, MacGyver, mas não deu certo. Eu preferi entregar-me a Cristo, dedicar-me a Cristo. Eu não digo que não tenho problemas, tenho. Mas já aprendi que em Cristo nós temos que entregar tudo a Ele. Ele nos resolve os problemas. Eu não digo que não vou ter adversidades, mas aprendi a entregar tudo a Deus e a confiar nele. E só posso confiar quem eu conheço. E só posso conhecer quem eu busco. Então, deixa de rodeios, de explicações, dá o passo de fé. Por quê? Porque se não resolveres o teu problema hoje, os teus filhos vão te chamar de feiticeiro amanhã. Porque devias ter resolvido o problema enquanto em vida. Amanhã vão dizer que não, o papai sabia, a mamãe sabia, mas não resolveu. Também é feiticeiro. Amém. Então, para não ter que ser feiticeiro, enfrenta os problemas, resolva hoje. Amém. Não deixa para amanhã. Amém. E assim, com esta evangelização da Emin Kuna, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco vamos para a terceira e última parte do nosso programa Histórias de Vida em Cristo, que é um programa, conforme vês, um testemunho espetacular, um testemunho impactante, um testemunho para arrancar a sua alma e a alma daqueles que estão nas trevas pela luz de Cristo. Daqui a pouco nós voltamos, é só um piscar de olhos e já estamos aqui na terceira e última parte do programa Histórias de Vida em Cristo. Ebenezer e até já. Ebenezer quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esta é uma palavra-chave que a Igreja Ministério Divina Esperança tem usado para dar um tributo, agradecer constantemente a misericórdia e o favor de Deus nas nossas vidas. Eu chamo-me Pastor Venâncio Molhano, da Igreja Ministério Divina Esperança, que está sob a liderança do apóstolo Lourenço Luís Fol. A Igreja Ministério Divina Esperança tem um programa que se chama Histórias de Vida em Cristo, que passa todos os sábados às 16 horas, a partir do seu canal de YouTube, que é Ebenezer TV Livestream, conforme tu vês aí na sua tela, e também a partir da página do Facebook, que é Ministério Divina Esperança. Estes programas são conteúdos que são produzidos a partir do projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança, que é a Ebenezer TV. Eu uso este canal, esta oportunidade, para convidar a si, internauta, para convidar a si, telespectador, para convidar a si, irmão em Cristo, para que te conectes ao programa Histórias de Vida em Cristo, onde vais acompanhar como é que almas que estavam nas trevas são convertidas e transportadas para a luz maravilhosa de Cristo,
como é que pessoas estavam destronadas, estavam todas elas quebradas, destruídas, e elas são convertidas pela palavra da salvação para sair e no encontro com Cristo são transformadas de forma extraordinária e muito profunda. Portanto, eu digo, esteja ligado com os teus 2 olhos presos na tela todos os sábados às 16 horas em direto a partir das redes sociais da Ebenezer TV diretamente para a sua casa. E eu espero por ti no próximo sábado às 16 horas para o programa Histórias de Vida em Cristo. Ebenezer, Ebenezer e Shalom. Até sempre. Estamos de volta aqui para o programa Histórias de Vida em Cristo, com a Ebenezer TV, que é o projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança. E nós agora estamos na terceira e última parte do nosso programa. Não vou deixar de salientar, temos muitas mensagens, mas bom, tento sempre pelo menos ler das primeiras 10 ou 15 pessoas e sobretudo das pessoas muito regulares. Temos aqui a nossa irmã Ana Felista Navera, penso que é isso, obrigado pela sua mensagem. Sheila Pereira, Sônia Quambi, Michael Cavel, Blesse Arsénio. Portanto, muito obrigado pelas vossas mensagens. Têm sido pessoas muito regulares que assistem todos os sábados nos programas, enviam mensagens, mas também peço, tenho recebido muitas felicitações, mas também coloquem opiniões, coloquem também críticas ao programa, como é que deve correr, como é que não deve correr, os aspectos também para que a gente possa melhorar. Mas muito obrigado pelas vossas mensagens e continuem a enviar e podem continuar mesmo depois do programa usando o e-mail info@ministeriodivinaesperança.org. Podem continuar a enviar as vossas mensagens. Então, depois da sua evangelização que eu vi, estávamos aqui no período do intervalo a comentar um assunto que eu gostaria que nós voltássemos a tocar nisso. E a Amy esteve a dizer, e disse bem, que é extremamente importante que nós como pais possamos em algum momento primeiro a confissão, contrariamente ao que nós aprendemos em outras tradições, quando estávamos na religião, que um pai nunca pode confessar a um filho, um pai nunca pode pedir desculpas a um filho. Quer dizer, em Cristo, a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. A questão do perdão, a questão de perdoar não tem nada a ver nem com a idade, nem com o estatuto social, nem econômico, nem nada. O perdão é uma obrigação de quem crê. Portanto, todo aquele que crê, mesmo o pastor, um apóstolo, um obreiro, um crente, o presidente, seja quem for, tem a obrigação como cristão de perdoar. Portanto, o perdão é uma daquelas coisas que Deus colocou em que não há discussão. É uma obrigação do cristão. Portanto, nós pais temos também que perante os nossos filhos os pactos das nossas vidas, aquilo que quando nós estávamos nas trevas, os curandeiros que nós confessamos, curandeiros que nós consultamos, os pactos que nós fizemos, muitas das vezes foram pactos em que nós colocamos a vida dos nossos filhos amarradas, nós colocamos o futuro dos nossos filhos condicionados. É extremamente importante que nós pais, nós possamos confessar aos nossos filhos. E porque há uma coisa que o Satanás não gosta. O Satanás não gosta de ser exposto. A partir do momento em que nós expomos as artimanhas de Satanás, todo o poder satânico é quebrado. Então, às vezes, sem precisarmos de um pastor, sem precisarmos de uma igreja, só o fato de chamar os meus filhos e confessá-los, olha, eu fiz um pacto assim, mas eu quero quebrar esse pacto. Então convido vocês, liguem-se a Jesus, vamos todos orar, vamos quebrar isso, quebremos essa maldição. Só esta abertura pode destruir todas as muralhas satânicas, claro, por maiores que elas sejam. Então, Amy, acho que tens um comentário em relação a isso, não é? Sim, porque nós, no passado, cada um foi, os nossos pais, avós foram buscar certas coisas. Então, hoje nós descobrimos que não foram bons passos. Nós também. Mas é importante, nós temos que confessar aos nossos filhos, revelar o que aconteceu, para pelo menos haver uma solução. Porque se não resolvermos, pastor, os nossos filhos vão nos chamar de feiticeiros. Exato. Então,
E muito dos problemas que os nossos filhos passam hoje. Por exemplo, nós temos visto muitos jovens a beberem. Então, essa maneira de beber não é normal. Amém. Amém. É uma maneira fora do normal. Muito interessante. Então, os pais veem esses problemas, mas nem todo pai é capaz de dizer que, sabe, não será por causa do meu mau passo ontem que os meus filhos hoje estão a pagar. Então, o que é que eu tenho que fazer para resolver? Venha a Jesus. Amém. Se não tem forças de confessar, peça ajuda. Tem Amém. homens de Deus, vão lhe ajudar. Amém. Fala com os teus filhos, procura resolver, porque se nós não quebramos esses círculos malignos, vamos ter uma descendência problemática. Então, é sempre bom enfrentarmos os nossos problemas. Exatamente. Olha, hoje as mensagens estão demais. Não sei se porque a Amy está aqui. Se for assim, vamos passar a ter a Amy como convidada permanente, né? Quer dizer, as mensagens hoje estão a brotar numa intensidade impressionante. Mas é por isso que vou voltar a salientar algumas. Arthur Júnior, muito obrigado pela sua mensagem, por estar a encorajar o programa. A Bia Cumbi, se não estou em erro. Vicente Pombo. Portanto, temos aqui muitas mensagens. Obrigado a toda a gente que está aqui a escrever, a interagir connosco. Mas olha, eu fiquei particularmente tocado também. Esta questão que a Amy diz, olha, você não resolve os problemas hoje, amanhã é você a ser chamado de feiticeiro. E muitas vezes não é porque você realmente é um feiticeiro, mas porque há questões que você não quebrou, maldições, você passa a ser uma espécie de encarnação da própria maldição. Quer dizer, é nos sonhos, é onde eles forem, é sempre o papá que aparece por aí. Portanto, é muito importante, a Amy fala aqui, esta forma de beber, o consumo de drogas, a promiscuidade hoje sexual, quer dizer, a um nível de um descaramento, de uma falta de vergonha, quer dizer, a perda total do senso, do bom senso, dos valores mais básicos nas escolas. E permita-me dizer isso, nas escolas mais secundárias mais famosas, a frequência, as barracas que estão, as casas de venda de drogas, a venda de drogas dentro das próprias escolas, o consumo das drogas mais pesadas. Portanto, isto não é uma questão meramente da opção dos filhos, é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. E o nosso próprio país também precisa, é por isso que a própria Bíblia diz ao próprio crente que tem que orar pela nação. Portanto, nós nos juntemos, hoje estamos aqui como da Divina Esperança, seja que igreja que você estiver, seja a igreja evangélica, seja qual for a igreja em que você estiver, se você está em Cristo, associe-se a este movimento, aquilo que a Bíblia diz, vamos orar pelo nosso país. E de fato temos também parar de condenar e julgar. Tanta gente anda nas ruas, vê os miúdos nos tais after parties. Você passa o domingo depois do culto, vê nas praias, nas barracas, nas ruas, com as tais chamadas babas lazes, com as lazeiras, jovens, de menores de idade, uma coisa impressionante hoje, 14 anos, 13 anos, a beberem, a prostituírem-se. Bom, esse é o mal que nós temos, mas não julguemos apenas, não fiquemos apenas na condenação e apontar o dedo. A nossa obrigação como cristãos é orar. E Deus vai ouvir a nossa oração. Deus vai responder. Não sei, alguma coisa a dizer em relação a isso? Não, mas o pastor disse tudo, porque não vale a pena estarmos limpos. É verdade. Fingirmos que estamos limpos. É o nosso filho, é o nosso neto que está aí. É a nossa juventude, é o futuro nosso. Então nós temos que enfrentar esses problemas. Além da oração, confessar o que deve confessar. Amém. Porque, por exemplo, em Efésios diz, sim, os filhos têm a obrigação de respeitar os pais, mas os pais não causeis a ira dos seus filhos. Então, é verdade. Essa parte temos que tomar cuidado. É verdade. Temos que tomar cuidado. Mas eu, pela experiência que eu tive na Divina Esperança, por exemplo, a pregação não há passar a mão na cabeça de ninguém. Então, ali há muitas coisas que eu tive que mudar e moderar um bocadinho. Então, essa é uma parte também muito boa que eu gostei, que me ensinou a ter que voltar a ser uma criança. Amém. A ter que ouvir, a Amém. ter que entender, Amém.
a ter que aceitar aprender. Amém. Então, não vale a pena vir com a sua teologia. Exatamente. Às vezes, diante de Deus, nós temos que esquecer o que nós somos, porque de facto não somos nada. Né? Amém. Porque se Deus tira o ar que é dele, É verdade. não resta nada. É verdade. Como esteve a falar, por exemplo, quando falamos sobre quando nós perdemos um familiar, quando estamos em Cristo, não tem aquele desespero, porque sabemos que ele está bem, Amém. está melhor que nós. Amém. Então, o que temos que fazer também, é bom fazer coisas boas enquanto a pessoa vive. Para não ter que ter remorso quando a pessoa morrer. Epa, eu devia ter feito isso. Amém. Eu devia ter feito... Não, faz agora. Amém. Ainda que não recebam muito obrigado, ainda que a pessoa não te agradece, mas a Bíblia diz, façais o bem. Amém. E temos que sentir-nos bem a fazer o bem. É verdade. Teremos aflições, mas Deus é conosco. Diz a Amy Kuna, que é a nossa convidada hoje, penso que deve ser a 6ª ou a 7ª edição, espero não me estar a enganar, mas hoje foi um testemunho espetacular e realmente esta parte que é salientada é a questão da maldição. Há várias maldições que atuam em vários níveis. Portanto, temos maldições que atuam a nível da família, há maldições que atuam a nível de um bairro, há maldições que atuam a nível de um distrito, e há maldições que atuam a nível de um país. Portanto, é por isso que a nossa obrigação é o nosso Pai tem dito, aquele que é bom cristão também é um bom cidadão. Quer dizer, quando nós vamos orar, quando nós vamos clamar a Deus, clamamos pela nossa vida, sim, clamamos pelos nossos filhos, mas também temos que clamar pelo próximo, temos que clamar pela nação, pelo país. Se calhar esta é a maior missão e obrigação de quem já está com Cristo, é a alma dos outros. Portanto, acordar todos os dias e dizer o que eu posso fazer para que haja cada vez mais almas que se libertam das trevas para a luz de Cristo. Quer dizer, na verdade passamos a ser uma espécie de soldados do exército celestial. E é isto que nós também queremos, que você telespectador que está aí, você internauta que está aí, você também é convidado a ser um soldado do reino dos céus. Você que já recebeu a Jesus no teu coração, você que já recebeu a Jesus no seu modo de vida, na sua forma de estar, também começa a impactar a tua luz para quem está ao teu lado, para quem está no teu serviço, onde tu estiveres, seja o que a palavra de Deus, gosta de uma palavra, uma parte da Bíblia que diz assim, em tudo o que fizeres em palavras ou em atos, seja sempre para glorificar, para louvar a Deus, seja sempre em nome do Senhor. Então é isto que nós esperamos, é isto que nós também, este programa Histórias de Vida em Cristo tem essa missão também de, digamos, impactar a luz de Cristo que atingiu a nós, atingiu o nosso líder, atingiu os nossos irmãos, e nós queremos que essa luz também possa alcançar outros lugares, outros confins da terra, para que de fato a salvação venha a muitos e a salvação atinja aqueles que realmente estão de coração aberto para aceitar a Cristo. Nós hoje estamos aqui no sábado da manhã, vamos ter mais um culto. Portanto, de fato já tinha tocado a um aspecto muito particular que muitas das vezes para desencorajar, as pessoas às vezes têm adjetivado, aquela igreja é uma igreja satânica, cuidado. E atenção, uma coisa curiosa, é que muitas das vezes o reino satânico utiliza as linguagens muito bem manipuladas, como até se estivesse a falar contra o seu próprio reino, mas só para evitar com que você vá à luz. Então, nós amanhã temos mais um culto, em que certamente tem sido cultos muito abençoados aqui na Divina Esperança, que aproveito também a dizer, a Igreja Ministério Divina Esperança está ao longo da Circular de Maputo. Portanto, você chega na famosa Rotunda do Xiango, e a Rotunda do Xiango, que tem os dois sentidos. Um dos sentidos vai até o Zimpeto, o outro continua direito como se fosse a Marraquém. Então, depois da Rotunda do Xiango, mais ou menos 1 minuto de carro, 2 minutos, temos um terreno aqui enorme, que facilmente vais ver carros estacionados. Esta que é a igreja, este aqui é o espaço onde nós chamamos Terra da Misericórdia. Portanto, quando a gente sempre diz Terra da Misericórdia, estamos a falar de mais ou menos 6 ou 7 hectares onde está implantado este jardim que você vê aqui, chamamos Jardim de Salomão, mas alguns dos nossos irmãos têm chamado Jardim do Éden, depende, é essa liberdade que Cristo nos permite, mas tudo aquilo que for dito com fé,
tudo aquilo que for dito de coração aberto, coração limpo, é válido. E nós estamos aqui para um outro programa, mas vou dar-te também mais um minutinho. Mas este minuto que eu vou dar agora é especial. Já tiveste uma palavra geral, que era para os, digamos, os nossos irmãos, o nosso próximo no geral. Hoje sendo o dia 1 de junho, certamente que há algumas crianças que estão ali a assistir. Há algumas crianças que têm acompanhado. Felizmente hoje as redes sociais nem sempre são usadas para motivos nobres, mas certamente que há muitas crianças que estão a ouvir e que eu gostaria que mandasses uma palavra carinhosa, uma palavra, digamos, de encorajamento para essas crianças, que hoje é um dia especial delas. Então tens ali a sua câmara em frente de si mais uma vez. Sei que tens dons de evangelista, mas agora vamos virar para nossas criancinhas que estão lá em casa. Qual a palavra que tem para elas? Crianças são flores que nunca murcham, como dizia o nosso saudoso presidente Samora Machel. Para as crianças, eu queria pedir principalmente aos pais. As crianças têm sofrido muito a ausência ou do pai ou da mãe. Vamos fazer as nossas crianças e dar a eles o carinho que ele é devido. Porque se queres um cidadão bom amanhã, tem que ser uma boa criança. E eu me lembro quando éramos pequenas, não era preciso muito. Aquele bolo que a mamãe fazia em casa era muito importante. Nós gostávamos daquele bolo. Não era bolo pintado, mas era aquele bolo porque mamãe fez. Aquele brinquedo, nós nem tínhamos, não sabíamos qual era o valor. As crianças não querem nada de valor, mas querem o seu carinho, seu tempo, papá, seu tempo, mamãe. Hoje em dia é verdade que nós temos que correr atrás de dinheiro, temos que trabalhar muito, mas dê o que é devido às crianças, que é o seu tempo, meu pai, que é o seu tempo. Eu, pela graça de Deus, sou uma avó. Tenho os meus 5 netos. A única coisa, eu gosto dos meus netos, gosto de os ter perto, mas eu insisto com que as minhas filhas, os meus filhos, estejam perto dos filhos, que conheçam as crianças, que estejam perto. E eu queria apelar, oro que Deus dê-te amor para cuidar das crianças. Não é preciso ter muito, aquele carinho, aquele abraço, é o que as crianças querem. A avó em mim dá um grande beijo para as crianças. Que Deus abençoe, que tenhamos um futuro melhor de uma geração que está a nascer hoje. Que os nossos netos e bisnetos, para os avós também, eu desejo que dêem mais carinho também aos netos. Amém. Eu sei que muitos avós, por causa de muitas adversidades, já são pais das crianças. Mas eu oro que Deus vos dê condições para ser esse pai que a criança não tem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim, com estas palavras para nossas queridas crianças da Emil Cuna, nós fazemos ponto final a esta edição das Histórias de Vida em Cristo, com um convite renovado para o próximo sábado, pontualmente às 16 horas, aí no teu visor, a partir dos canais sociais YouTube e Facebook da Igreja Ministério Divina Esperança, para mais um programa e mais um convidado diretamente para si, para uma palavra de conforto para reforçar a sua fé e uma palavra de conforto para a sua família, para o seu destino espiritual em Deus. E assim nós dizemos sempre, quando nós encontramos alguém aqui na Divina Esperança, é o encontrar, é o despedir, a gente sempre diz Ebenezer. E até a próxima. Obrigado.